Pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Fabiola, para aqueles que não me conhecem. A gente está hoje neste encontro com a presença e parceria da SUI, Sociedade das Mulheres Engenheiras da região de Campinas. Esse encontro a gente programou para falar um pouquinho sobre carreiras, e ele foi desenvolvido como parte do projeto de extensão Meninas nas Exatas. O Meninas nas Exatas, ele é um projeto do IFE Campo Salto, Instituto Federal Campo Salto, onde estou como coordenadora. Existem algumas professoras que são as professoras parceiras do projeto também. E a proposta desse projeto o objetivo principal e a proposta é incentivar as meninas a participarem e entrarem no mundo das exatas, nas áreas das exatas, ou, de alguma forma, elas também serem as protagonistas das histórias delas, né? Então, elas serem mulheres de destaque, elas não terem medo de enfrentar desafios, coisas diferentes, e sempre se lançarem à frente. Mas como um projeto chamando Meninas nas Exatas, a participação não é somente de meninas, tem participação de meninos também. E esses meninos, eles participam incentivando as meninas, ou se de alguma forma eles concordam e querem participar do projeto ajudando. Então, todos são bem-vindos nesse projeto, que é um projeto muito legal, ele está crescendo, ele está conquistando novas parcerias, e isso é legal porque vai colocando as meninas e as mulheres em destaque também. Agradeço a presença de todos aqui nesse encontro, agradeço a presença dos nossos speakers, né? É chique falar assim. Agradeço também a Andréa por ter disponibilizado e feito esse meio de campo para esse encontro de hoje. Aí eu vou deixar a palavra para vocês se apresentarem e apresentarem um pouquinho do que é a SUI. Legal. Andréa, a gente compartilha aqui a apresentação? Pode ser? Pode ser, por favor. Deixa eu achar aqui um pouco, porque... Se quiser, eu posso compartilhar, Bruno. Gente, eu tô meio perdida. Vamos lá, acho que eu achei aqui. Vamos lá, me avisem se vocês estiverem já visualizando a apresentação. Para mim tá ok. Tá ok? Legal. Bom, pessoal, então eu vou falar um pouquinho mais de mim, mas vou começar pelo menos dando meu nome. Eu sou a Bruna, sou membro da SUI desde 2018, tá? Então, a ideia aqui é a gente dar uma breve visão, acho que a Andréa talvez já compartilhou isso com alguns de vocês em algum momento, mas a ideia aqui é falar um pouquinho mais do que é a SUI, né? E depois a gente segue, cada um vai trazer um pouquinho aí do seu histórico profissional, o que já atuou, sua formação, para vocês conhecerem um pouquinho mais de nós, e aí depois a gente abre para perguntas, enfim, acho até que vocês já tenham algumas perguntas prontas, então daí a gente abre para um bate-papo mesmo, ok? Bom, então falando um pouquinho da SUI, a Sociedade das Mulheres Engenheiras, né, hoje é a maior organização que busca trabalhar a mudança nas áreas para mulheres, dentro das áreas de exatas, então a gente fala STEM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharias e Matemática. Aqui um breve resumo do que a SUI prega, né? Então, a gente fala sobre a nossa missão, que é empoderar mulheres para alcançar o pleno potencial nas carreiras como engenheiras e líderes, expandir a imagem dessas profissões, né, nas carreiras de STEM, buscando melhorar a qualidade de vida e demonstrar o valor da diversidade e inclusão. Então, nossa visão é um mundo com mais paridade e equidade de gênero, em tecnologias, né, em áreas de ciência e tecnologias. Então, não vou me ater muito aqui, tudo isso aqui vocês têm acesso depois com mais detalhes através do nosso site, tá, que é sui.org.br, né, André, só não lembro a extensão final.
Sim. Isso, a gente vai colocar aqui no chat o link, então convido vocês todos a entrarem lá um pouquinho, conhecer um pouquinho do nosso site. Lá vocês vão encontrar também uma área que a gente chama de centro de carreiras, né, ou Career Center. Através dessa ferramenta, vocês podem cadastrar o perfil de vocês e esses perfis ficam disponíveis para as empresas que são parceiras da SUI buscarem profissionais no mercado. Então, vocês que estão buscando, né, oportunidades, lá na frente vão eventualmente buscar oportunidades de estágio, então é uma ferramenta bem legal. O único ponto, a hora que vocês entrarem ali nesse link, tá aqui embaixo, mas a gente pode mandar no chat aí também, vocês selecionem aqui nessa All States essa opção que traz aí o cadastro para o Brasil. Então, vocês têm ali várias opções de busca, e é uma ferramenta bem legal para quem está tentando entrar no mercado, principalmente. A SUI tem aí várias afiliadas pelo mundo, então nós aqui somos da afiliada região metropolitana de Campinas, que cobre todas as cidades aqui do entorno, mas a gente tem outras afiliadas também no Brasil, então em qualquer região do país ou do mundo que você estiver, você pode entrar e se afiliar a essa afiliada da SUI, buscando fazer contato com mais pessoas que estejam engajadas aí nessas ações, né, ou mesmo para fazer networking e atuar mais à frente dessas iniciativas. Então, tem também lá no nosso site, através desse link, mais informações e também para vocês identificarem as afiliadas mais próximas. E a gente tem também uma ferramenta ali uma opção, né, de ser membro ou de participar através da SUI. Até tinha um slide aqui, acho que está oculto, mas eu vou comentar e depois a gente deixa o link aqui embaixo. Mas é a respeito de você pode tanto atuar junto com a SUI, então participando dessas ações, então esse aqui é um exemplo de ações que a SUI promove com parceiros, né? Tem também algumas ações de treinamento e desenvolvimento, ações com escolas. Então, você pode ter tanto a oportunidade de participar atuando nessas ações, como um membro, né, da afiliada, e você também pode ser lá um que a gente chama de Friend of SUI, então, amigos da SUI. Isso é aberto para qualquer pessoa, então você pode se cadastrar ali no site, e aí você passa a ter acesso a algumas sessões mais específicas de treinamentos, alguns fóruns específicos que a gente faz de discussão. Então, é bem legal também para quem talvez não quer ali atuar mesmo junto com as ações, mas quer estar por dentro, quer receber as novidades, então é bem legal se cadastrar ali e ser parte desses amigos da SUI. Ok? Mas no final também a gente deixa as nossas redes sociais, os nossos canais de contato para vocês seguirem a gente, né? Eu não sou boa para fazer isso, mas siga a gente nas redes sociais. Porque através desses canais vocês têm acesso a todas as ações que a gente está desenvolvendo e tem oportunidade também de estar em contato com pessoas de várias áreas e também várias empresas, estudantes, né? Então é bem legal. Ok? Bem rapidinho, então, vamos seguir aqui para a apresentação dos nossos speakers, né? Como a gente falou no começo. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Beleza. Então, meu nome é Tatiane Reino, eu estou cursando Engenharia de Produção na USP, na Universidade de São Francisco, em Campinas. Estou no último semestre. Tenho formação técnica em segurança do trabalho, então me formei em 2016. E também bombeira, profissional civil, né? Não é bombeira militar, no caso, mas eu tenho um curso de bombeira, tá? Hoje eu trabalho, então, como uma analista de engenharia, aqui na fábrica da John Deere, em Gatuba, e eu sou responsável pela área de manutenção predial, né, tudo que é a estrutura da fábrica, e utilidades. Dentro de utilidades, a gente fala de energia elétrica, gás e água. Anteriormente a essa função, eu atuei como técnico de segurança, né, aqui na John Deere, e eu iniciei como estagiária. Mas eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, né, nesse tempo que eu tenho, para contar que eu não entrei logo na John Deere, não iniciei minha carreira logo na John Deere. Eu passei antes, já estive no ensino médio, como vocês,
e talvez seja uma inspiração, enfim. Então, meu primeiro serviço, meu primeiro trabalho foi numa papelaria de bairro, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, então eu precisava trabalhar, né, ganhar meu dinheiro, todo mundo tem esse sonho aí. A gente acha que cresce e acha que vai ficar mais fácil, mas não fica, né? Então, eu fui procurar um emprego, achei perto da minha casa, e eu comecei a faculdade no ano seguinte, né, em 2011. Eu comecei uma faculdade, né, na PUC. Eu não terminei essa faculdade, era um curso que eu não me dei bem, foi Sistemas de Informação. E aí, nessa papelaria, passou 2 anos, né, eu estava na faculdade ainda, eu encontrei, né, surgiu uma oportunidade numa área mais administrativa. Na papelaria, eu desenvolvi comunicação, habilidade de negociação, né, então foi um aprendizado bem legal. Eu era mais tímida, né, do que eu sou hoje, então foi um baque para mim, eu tive que me virar ali para aprender a me desenvolver. Então, nesse segundo emprego, eu me deparei ali com a segurança do trabalho. Então, foi quando eu decidi fazer o técnico, né? Então, eu já tinha parado a faculdade. Foi bem difícil, um momento bem difícil para mim, né, nessa mudança, porque eu não queria parar, mas não estava dando certo e eu estava sofrendo por isso. Então, eu tive que tomar uma decisão na minha vida, que foi trancar a faculdade e rever o que eu estava querendo fazer. Esse momento da saída do ensino médio é um momento muito difícil, que a gente acha que, ou se você já está preparada, muito bom, e por isso que é bom vocês já estarem aqui, vendo o que a gente está falando, pensando o que vai fazer, porque eu não tive essas oportunidades que vocês estão tendo. Então, eu não vi muita coisa, então eu falei, vou fazer essa faculdade, estudei um pouco ali para ver o que era, só que a faculdade não era aquilo que eu sou, né? Então, eu me reinventei, cursei técnico no Cotuca, na Unicamp, né? 2 anos. Foi quando ali no segundo semestre do primeiro ano, abriu uma vaga de estágio aqui na John Deere. Então, eu me candidatei, e essa vaga aqui, né, de estágio que me proporcionou entrar aqui numa fábrica, numa indústria, e aí que eu vi o mundo, né, de desenvolvimento pessoal, de carreira na minha frente. Fiz os 2 anos de estágio, e no final do estágio não tinha uma vaga da minha função, porque a segurança do trabalho ela é muito específica, e encontrei a Bruna Castaneda, né, nesse período de estágio, quando eu entrei, ela era técnica de segurança, ela vai contar a carreira dela também. E aí eu fui convidada para a operação. Então, eu fiquei 1 ano e pouquinho ali na logística, trabalhando na operação, tive essa oportunidade de conhecer o outro lado da moeda, me desenvolvi ali também. Terminando ali 1 ano e pouquinho, finalzinho ali de 2017, a vaga de segurança, uma vaga de segurança de trabalho abriu. Só que, você ficou, Tati, parada ali nesse tempo? Não. Quando eu fui para a operação, né, terminou o técnico e começou 2016, eu iniciei o bombeiro. Então, eu fiquei 9 meses fazendo o curso de bombeiro. Era todo sábado, eu tinha, né, que no sábado fazer o curso. E terminando o curso de bombeiro, eu emendei um intensivo de inglês. Porque se tivesse uma oportunidade na vaga de segurança do trabalho, eu estava preparada para ela. Então, eu fui estudando. Terminando o curso de inglês, que foi em janeiro, comecinho de janeiro ali, eu emendei e comecei a engenharia de produção. Então, estou aqui, né, finalizando a faculdade, já preparando para o próximo, que ano que vem provavelmente já começo outra, né. Na verdade, eu me reinventei, porque assim, eu fiquei 3 anos de segurança do trabalho, né, até o final do ano passado, e fui convidada para a área de manutenção, que é uma área quase totalmente diferente do que eu estou hoje, né. Então, mas manutenção e segurança, o que tem a ver? Tem bastante coisa em relação a normas, então eu sou responsável por algumas normas de segurança, e aí eu cuido dessa parte também aqui, tá? Então é mais ou menos isso que eu tenho para vocês, espero que inspire também. Não foi uma carreira linear, então eu tive várias mudanças durante essa trajetória. Pode passar. Então, quem que é a Tati fora da John Deere, né? Tem aqui um pouquinho de John Deere também. Eu tenho um gato, vou falar dele primeiro, que ele é meu xodó. Não sei porque todo mundo que tem gato começa pelo gato. Meu gato chama Luke Skywalker, então já dá para ver que eu sou fã de Star Wars. Aqui é a minha família, né? Meu marido, meus pais. Gosto muito de viajar, então sempre que eu tenho oportunidade eu viajo. Viajar para mim
na cidade do lado, dentro aqui do estado de São Paulo, enfim, passear. Então, ou de moto, que tem ali a foto na direita, ali com o meu marido, de carro, enfim, do jeito que tiver dinheiro para a gente está aí. Gosto muito de ler, eu gosto bastante de ficção e fantasia. Eu vi bastante pessoal aí com fotos de animes e mangás, aí eu gosto também. E eu sou meio eclética, tá, pessoal? Então, tem umas coisas que eu misturo bastante, né? Então, eu gosto de coisas radicais e coisas mais nerds. Então, essa é a Tatiane. E ali tem uma fotinha minha do treinamento de bombeiro. E descendo, estou fazendo um rapel aqui numa caixa d'água. Ali também tem a minha equipe, né? Tem bastante pessoas aí que estão envolvidas aí no time de mulheres aqui da fábrica. E essa sou eu. Depois, se vocês tiverem mais alguma pergunta, estou aí disponível. Beleza? Legal, obrigada, Tati. Vivi. Boa tarde, pessoal. Bom, eu me chamo Viviane Miranda, né? Sou graduada em Ciências da Computação, tenho um MBA em Gestão de Projetos na Universidade Salesiana de São Paulo. Atualmente eu trabalho como analista de suporte para sistemas de agricultura de precisão aqui na John Deere, na unidade de Campinas. Também já atuei com gerenciamento de projetos de integração de sistemas, suporte a redes, infraestrutura e sistemas. Mas antes de eu iniciar na carreira de TI, eu também trabalhei na área administrativa, na Associação Comercial de Mogi Guaçu, onde eu executei diversas funções, desde enviar um fax, atendimento ao cliente, tirar xerox, realizar uma consulta de SCPC, cobrir férias de secretária, até a minha última função na associação comercial, que foi no departamento financeiro, onde eu realizava pagamentos, recebimentos, fechamento de caixa, balancete e algumas funções de RH. Esta empresa, eu gosto sempre de dizer, porque ela foi o meu alicerce, né, o meu alicerce profissional, onde eu entrei por meio de um programa que na minha cidade chamamos de CAMP, Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante. Na época, eu tinha 16 anos e fiquei nessa empresa até os meus 24 anos. No último ano, eu tinha iniciado a faculdade de Ciências da Computação. Antes de iniciar a faculdade, eu fiz um técnico de montagem e manutenção de programas, manutenção de máquinas, né? E aí entrei na faculdade. No primeiro ano, no segundo ano da faculdade, eu tive a oportunidade, né, de fazer um estágio na Unicamp. Então, foi o momento de trocar 7 anos da empresa que eu estava, dar um boot e começar um novo. Aí eu iniciei como estagiária de redes na Unicamp, auxiliando com a administração de redes, de computadores, manutenção nos desktops, desde limpeza, instalação de sistema, tudo. Suporte aos usuários de rede, ao abrir um documento, até mesmo instruir de como salvar esse documento de uma determinada forma segura, né, na rede. Tinha que garantir a disponibilidade da internet e da rede, pois se ocorresse algum problema ou se desse algo de errado, eu teria que identificar o motivo e solucionar o quanto antes. Então, em 2008, eu fui para uma distribuidora de equipamentos de informática. Lá também eu atuei na área de redes. Nela eu tive meu primeiro registro como profissional de TI. Eu fazia tudo o que eu fazia na Unicamp e um pouco mais, com mais responsabilidade ainda, garantindo servidores disponíveis a todo tempo para vendedores, né, que atuavam ali, utilizando esses servidores, usando máquinas que a gente chama de Team Client. Depois, em 2012, eu fui trabalhar com suporte a sistemas. É algo que eu não tinha executado até aquele momento, então eu estava mais uma vez mudando, né, passando de infra
para suporte a um sistema comercial, que fazia o controle de estoque, emissão de orçamento, pedido, emissão de nota fiscal, e confesso que foi bem difícil, mas eu gostei de encarar esse desafio, foi uma forma, assim, de crescer um pouco mais no conhecimento, porque eu tive que aprender até classificação fiscal para poder dar um suporte aos clientes, né, e de de uma melhor forma, né, vamos dizer assim. E depois, em 2016, eu entrei na John Deere, e tudo que eu aprendi nas empresas anteriores somaram para que pro meu desenvolvimento aqui nessa empresa. Porém, agora, eu atuo com suporte a sistema, totalmente voltado para tecnologia em agricultura de precisão. E até o final do ano passado, eu também atuava com gerenciamento de projetos de integração de sistema. Aqui na John Deere, eu confesso que foi um desafio ainda maior, porque apesar de estar falando de suporte a sistema, eu tinha que conhecer um pouquinho de máquina agrícola também. Do processo que ela executava no campo, de como que ela puxa aquela cana, né, como é que ela suga, corta, limpa a palha, enfim, e aí, e eu nunca, ter que conhecer tudo isso sem ter ido ainda numa usina, ou até ter chegado perto de uma máquina, mas foi muito bom, garanto que está sendo fantástico, eu amo as atividades que eu executo, como podem ver, eu fiz algumas mudanças, todas elas foram muito válidas, e confesso que eu faria tudo de novo, se fosse necessário. Eu tenho muito respeito por todas as empresas que eu passei, por todos os gestores que tive, o que tenho, eles contribuíram e contribuem muito para o meu desenvolvimento. E o que eu tenho para dizer para vocês, pessoal, é que, independente das escolhas que vocês têm que fazer, façam, mas façam primeiro por amor, que o resto, ele vem quando menos a gente espera, tá? No próximo slide, Bruna, eu compartilho com vocês aqui algumas imagens que resumem um pouco dos meus valores e interesses. As imagens acima são a minha base familiar, né? Namorado, pai, mãe, irmãos e 2 sobrinhos que eu amo demais, né? Não tenho filhos, mas eles são tudo para mim também. Embaixo, as imagens abaixo, a primeira resume um pouco, né? Aí representa um pouco a minha fé. 2 lugares que eu amo estar, né? Que me traz um pouco de paz, renova minhas energias, que é o campo e próximo ao mar. Por último, de um dia de trabalho no campo, próximo à máquina, né, uma colhedora de cana. Essa imagem aí foi a última viagem que eu fiz antes da pandemia. Espero poder voltar aí de novo no campo, que apesar do calor, eu acho que é uma experiência incrível, eu adoro. E, mais uma vez, pessoal, obrigada pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha trajetória. Legal. Obrigada, Vivi. Bom, pessoal, então eu vou agora me apresentar um pouquinho. Eu já me apresentei no início, então eu sou a Bruna, sou formada em Engenharia de Produção pela Universidade de São Francisco, em Campinas. Vou comentar um pouco, então, do meu histórico desde o início. A Tati e a Vi comentaram, né, às vezes a gente muda e tem que mudar, e acho que tem uma coisa que eu fiz na minha carreira até hoje foi mudar de área, né, então... eu resumi aqui que eu sou formada em Engenharia de Produção e hoje estou cursando um MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, mas antes de chegar até a Engenharia de Produção, eu tive uma jornada aí, então minha formação começou lá atrás com um curso técnico, né, assim como a Tati, eu ingressei no mercado através de um curso técnico, que foi o de Segurança do Trabalho. Então, comecei e fiz esse curso junto com o ensino médio, né? Então, vi vocês aqui ensino médio, me lembro da minha época de ensino médio em que a gente tinha que estudar e fazer o técnico junto.
Na época eu ainda caí na besteira, enfim, hoje eu acho que isso me ajudou muito, mas naquela época foi bem corrido de fazer 2 cursos técnicos ao mesmo tempo. Então eu fazia o ensino médio de manhã, à tarde um técnico em qualidade e à noite um técnico em segurança. Então, assim, eu basicamente só estudava. E de sábado fazia inglês. Então, né, felizmente tive a oportunidade de conseguir cursar um curso de inglês aí, porque os 2 técnicos não eram pagos, né? Eu consegui ingressar num curso técnico aqui da região que não é pago, né? Então, um foi no Cotil, em Limeira, que é um curso técnico da Unicamp, e o segundo, o Cotuca, que foi o mesmo que a Tati estudou aqui em Campinas, que também não é pago. Então, isso me ajudou a conseguir complementar ainda mais a formação fazendo um curso de idiomas. Logo quando eu me formei, então, como técnica em segurança, eu comecei um estágio, então, na época, uma indústria que a gente fala de abrasivos, né, ali na região de Vinhedo, onde eu aprendi muito. Então, acho que o estágio tem essa função de te ensinar na prática tudo que você viu lá na teoria, né? Então, para mim, acho que foi o momento que eu aprendi muito mais do que os 2 anos de técnico, foi nesse período aí de 1 ano e meio, 2 anos de estágio. Logo na sequência, eu saí desse estágio e consegui uma função como técnica de segurança também numa empresa. É uma empresa conhecida aqui da região, que é a Ambev, acho que ninguém nunca ouviu falar, né? Final de semana ninguém lembra que ela existe. Então, trabalhei ali, tive a oportunidade de trabalhar lá por 2 anos e meio como técnica de segurança também, atuando na área. Na sequência, eu saí também na área de segurança, fui para uma outra empresa também mais conhecida aqui da região, que chama Pirelli. Então, podia me desenvolver e ingressar. E nesse meio tempo, né, falando ainda em formação, por isso que agora começa o momento meio estranho, e eu me vi muito ali quando a Vivi e a Tati falaram assim, você tem que fazer as coisas pelo coração. Eu acho que se tem uma das coisas que eu olho para trás hoje, eu vejo que foi mais difícil decidir, né, foi justamente que caminho seguir, né, que eu imagino que talvez muitos de vocês estão nesse momento de decisão, de entender o que eu quero, né? O que eu gosto. Então, naquela época, lá atrás, eu saí do ensino médio e, na época, eu não tinha recurso financeiro para bancar uma faculdade, então eu prestei o ProUni, acho que muitos de vocês devem conhecer. E, naquele momento, para vocês terem uma ideia de como eu sabia o que eu queria fazer da minha vida, eu prestei engenharia de produção, fonoaudiologia e fisioterapia, né? Então, assim, já dá para imaginar que naquela época, nos meus 18 anos, eu sabia bem o que eu queria. Então, enfim, consegui uma bolsa 100% para cursar fisioterapia. E tem uma coisa que minha mãe sempre me disse, assim, né? Que a oportunidade, ela passa uma vez na nossa vida. Então, quando ela aparece, a gente tem que pular em cima. Então, usando esse ensinamento da minha mãe, eu pulei em cima e fui cursar a faculdade. Era o que eu tinha no momento. Aproveitei a oportunidade. E me formei, e nesse meio tempo, então, trabalhando na área de segurança do trabalho, aprendendo mais, né? Tive a oportunidade de me aproximar um pouco mais de uma área da área de segurança, que é a ergonomia, onde a gente usa bastante o conceito da fisioterapia, né? E fui seguindo minha carreira, me formei em fisioterapia, né? E nessa época eu já trabalhava na área como técnica, então eu estava ali trabalhando na Ambev nesse momento. E aí eu precisei fazer uma escolha, né? E na vida a gente tem que fazer várias escolhas de carreira. Então, naquele momento, eu tive que decidir entre seguir carreira na área de saúde, né? E fazer mesmo, e trabalhar na área da fisioterapia e abrir mão do emprego que eu já tinha, com certa estabilidade, um salário que para aquela época era bem legal. Para mim, pelo menos para o que eu gastava, era ótimo. Ou não, né? Ou continuar trabalhando na área de segurança e não aprofundar. E a minha escolha naquele momento foi seguir mesmo na área de segurança, que era uma área que eu gostava muito e já estava há algum tempo trabalhando, então decidi me aprofundar e me especializar, então, na área que eu já estava atuando. Foi aí, então, que, assim como a Tati, eu emendei uma pós-graduação, então sempre foi um curso atrás do outro. Acho que até eu terminar a minha segunda graduação, eu não parei de estudar, acho que nem 6 meses. Então, isso me ajudou bastante. Hoje, acho que eu colho bons frutos desse trabalho.
Então, nesse momento, eu emendei uma especialização numa área chamada ergonomia, né, uma área específica aí da área de segurança do trabalho, onde a gente entende a adaptação do trabalho ao homem, né, de que maneira isso impacta menos na saúde das pessoas. Então, foi bem legal, consegui aprender e aplicar muita coisa. E aí, depois já de 10 anos de experiência na área de segurança do trabalho, né, surgiu uma oportunidade para eu mudar de área. Então, aí, nesse momento, eu já estava trabalhando na John Deere. Então, depois de 2 anos na Pirelli, surgiu a oportunidade de vir para a John Deere, né, participar do processo de implantação e criação de uma fábrica, que é a fábrica onde a gente trabalha hoje. A Tati trabalha aqui comigo nessa mesma unidade. Que era a implementação da nossa fábrica de equipamentos de construção civil no Brasil. Então, vou mostrar um pouquinho da foto ali da máquina amarela, que são as pequenininhas que a gente produz hoje aqui. E vim, então, assumir o desafio para vir aqui para a John Deere, onde eu trabalho até hoje, estou fazendo 8 anos aqui nessa empresa. Comecei lá na área de segurança, né? Então, nessa época, eu já estava cursando uma segunda faculdade, né? Então, nesse meio do caminho aí, eu precisei também tomar outra decisão, que era, se eu quisesse crescer na carreira, eu precisaria ter uma formação mais específica para a área de engenharia ou de segurança, mesmo que era a área que eu atuava. Então, eu decidi ingressar numa faculdade de engenharia de produção, que é a faculdade que eu me graduei. Então, foi meu segundo curso, por isso que eu digo... nunca é tarde, a gente sempre pode começar de novo, se a gente achar que aquilo já não é mais o que a gente quer. Então, cursei a engenharia de produção, e aí nesse meio do caminho, então, aqui na John Deere, né, falando um pouquinho sobre a minha carreira aqui, que essa é a minha última experiência agora. Então, eu ingressei na John Deere como segurança do trabalho, como técnica de segurança. Depois de algum tempo, eu mudei de unidade, então, depois de 2 anos, mais ou menos, eu fui, então, transferida para uma unidade lá em Campinas, que é onde a Vivi hoje trabalha, que é o nosso centro de distribuição de peças. Fui trabalhar com segurança do trabalho na área logística, né, então, uma operação totalmente diferente de fábrica. Fiquei nessa função aí por também 2 anos, mais ou menos. E aí surgiu a oportunidade de eu mudar de área, né? Então, sair da segurança do trabalho, que eu já estava aí há 10 anos, e ir para uma área chamada qualidade. Então, talvez alguns de vocês já conheçam, que é a área que cuida da qualidade dos produtos da empresa, né? E a John Deere tem como um dos nossos valores mais fortes é qualidade. Então, decidi rumar esse novo desafio aí e mudar completamente. Então, foi quando eu tive que reaprender tudo de novo, né? Então, sair de uma área que eu já super conhecia, que eu sabia o que eu estava fazendo, que eu estava especializada já, e partir para uma área que era tudo novo, né? Então, eu tive que aprender tudo de novo, né? Como é que faz qualidade, o que a qualidade tem que entregar, como que é o dia a dia. E nesse momento também eu passei a ter um desafio maior ainda, que é fazer gestão de pessoas, né? Então, nessa função eu virei supervisora de qualidade e inventário. Tive a oportunidade de liderar um time aí de 10 pessoas, então foi muito legal, foi uma experiência que mais me transformou aí na minha carreira e me mostrou o caminho que eu realmente gosto, que é fazer gestão de pessoas, né, independente da área que seja. Então, naquele momento, eu fiquei ali 2 anos, mais ou menos, nessa função, como supervisora de qualidade, e recentemente, o ano passado, eu recebi um convite para vir aqui para a unidade de Indaiatuba, então voltar para casa, né? Eu falo, pessoal, que o bom filho a casa torna, então eu voltei para casa como supervisora da área de engenharia de qualidade, então essa é a minha posição mais recente, né? Fazendo a coordenação do time de engenheiros, analistas e técnicos de qualidade aqui nessa unidade, cuidando da qualidade dos nossos produtos e dos nossos processos aqui também. Mais recentemente, né, isso é informação fresquinha saindo do forno, né? Nem então, atualizou o slide. Não deu nem para atualizar o slide, né? Na verdade, eu até ia colocar, mas eu falei, deixa depois eu comento, porque está muito recente. Então, essa semana eu estou assumindo uma outra posição na John Deere, então depois de 1 ano como supervisora de engenharia de qualidade, eu estou mudando de área, indo para a supervisão agora de compras, né? Então, supply chain é uma área bastante diferente. Então, assim como
Eu saí da segurança, fui para a qualidade, e agora estou saindo da qualidade indo para a supply. Vou ter que aprender tudo novo de novo, e faz parte, pessoal. Eu acho que dentro da nossa carreira, isso é algo que a gente sempre tem que ter muito claro, assim. A gente tem tempo de mudar e de testar coisas novas a todo momento, né? Então, para finalizar a longa história aí, é isso hoje, então, essa semana, mais especificamente, eu estou fazendo a transição aí para esse novo desafio, e estou muito contente de poder aprender coisas novas. Acho que se tem algo que mais me motiva aí nessas funções e todo esse histórico, quando olho a minha carreira desde lá do início, desde o meu estágio, foi tudo que eu aprendi, assim, né? Em todas as funções que eu percorri, todos os cursos que eu fiz, todas as pessoas que eu conheci, assim como a Vivi colocou isso muito bem, né? A gente sempre aprende e a gente sempre tem que buscar aquilo que a gente pode aprender de qualquer pessoa que a gente converse, que a gente se relacione aí no nosso dia a dia. E para finalizar, eu trouxe também um pouquinho do meu lado pessoal aqui. Então, quem é a Bruna, né? Gosto bastante de viajar. Então, essa foto aqui do cantinho foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a John Deere lá nos Estados Unidos, lá na nossa matriz. Então, essa aqui é um pavilhão que a John Deere tem lá com com alguns equipamentos, a história da empresa. Então, foi bem legal. Aqui com o time da SUI, então eu faço parte da SUI desde 2018, então tem sido muito legal trabalhar com esse time, e inclusive tive a oportunidade de ir para Minneapolis, nos Estados Unidos, participar da conferência global da SUI, que é bem legal, onde a gente tem contatos com várias empresas e pode fazer networking com várias pessoas. Essa aqui é a minha mãe, que é a minha maior referência de base, de família, né? Eu sou filha de mãe solo, então, para mim tem um peso bastante importante essa questão da equidade de gênero, a importância do feminismo para todos nós. Então, o feminismo não é importante só para a equidade, mas também para todo mundo, seja homem, seja mulher, enfim, é importante e todo mundo se beneficia disso. Aqui um pouquinho do nosso... Eu gosto bastante de trabalhar com voluntariado, então a Vivi também participa desse grupo. A gente participa de um grupo chamado Contadores de História, onde a gente faz um trabalho bem legal, ouvindo e contando histórias em lares de idosos, né, e também em lares de crianças que estão aguardando aí por uma família. É um trabalho excepcional, assim, renovador. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de fazer qualquer tipo de trabalho voluntário, eu acho que é a melhor maneira da gente entender para que a gente veio ao mundo, né? Então, recomendo. Aqui no cantinho, a gente teve a oportunidade de pintar um trator de rosa, né? A John Deere tem muito forte a marca verde ou amarelo, mas em homenagem ao mês ali de prevenção ao câncer, a John Deere pintou um trator de cor-de-rosa, e esse trator rodou o Brasil inteiro aí, fazendo a campanha de prevenção. Então, ali uma fotinho. Aqui também parte da minha base, que é o meu namorado, tá? Esse aqui é o Ramon, meu companheiro de vida, né? E parte muito importante de todas as decisões que eu tomei, principalmente as mais recentes, ele sempre estava lá para me apoiar, então é parte da minha base. Aqui é a minha família, então eu tenho uma família no Chile também. Então, esses aqui são os meu tio, meus primos, né? Enfim, coloquei porque é a segunda parte da família que eu carrego com muito carinho no coração. Esse aqui é o meu pequenininho, o Milu, adoro cachorro, adoro pets, então faz parte de mim também. E aqui um pouquinho de uma das máquinas, né? Um dos modelos de máquina que a gente produz aqui em Dayatuba, então... sinto muito orgulho de fazer parte dessa empresa e poder ajudar a construir essas pequenininhas aqui, quando a gente olha na prática, né? A Vivi até botou uma foto ali do lado de uma colheitadeira, são pequenas crianças enormes, né? E a gente tem muito carinho, muito orgulho de ver elas saindo todo dia daqui, indo para o campo, ajudar a colher, ou ajudar a construir, né? E mover o nosso mundo para frente. Então, acho que esse é um resumo aí. Falei bastante, mas... se tiverem qualquer dúvida também, fico à disposição. André. E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu compartilhar na minha tela aqui. Você vai compartilhar por aí, André? Vou compartilhar sim.
Legal, vou fechar aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Legal. Então, boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é André, eu estudei computação, fiz minha graduação em ciência da computação. Depois que eu terminei minha graduação, fiz um mestrado em engenharia da computação. E eu trabalho lá na John Deere, na área de engenharia de software. Eu sou engenheiro sênior lá. Então, é um trabalho muito legal, que me realiza muito, porque eu posso estar bem no centro da parte de tecnologia da empresa, né? Então, sempre gostei muito dessa parte de tecnologia, e é muito bom trabalhar nessa área e poder participar disso, né? Vou falar um pouquinho sobre mim primeiro, depois eu falo da minha carreira. Então, trouxe aqui algumas fotos. Essa aqui é minha família, tá? Então, eu sou casado, tenho 3 filhos pequenos, então, bastante trabalho aí para mim quando eu estou em casa, né? A gente gosta muito de sair em parques, passear, né? Então, uma coisa, eu sou bem família, assim, eu gosto muito de sair com a minha família. Aqui eu coloquei uma plaquinha eletrônica, porque eu gosto muito dessa parte de engenharia, né? Então, além de trabalhar nisso, como eu gosto muito, é meu hobby também. Então, eu gosto muito de programar, gosto muito de fazer coisas de eletrônica, é uma coisa que eu faço em casa. E gosto muito de cozinhar também, né? Então, botei aqui uma foto de um bolo que eu fiz, bem gostoso. Não durou muito. Para falar um pouquinho da minha carreira, eu fiz um pequeno diagrama aqui mostrando mais ou menos as áreas que eu trabalhei e quais foram os cursos que eu fiz e tal, né? Então, mais para o pessoal ter uma ideia, assim, do que é uma carreira inteira, né? Então, trabalho desde 2000, agora até me dei conta, assim, que talvez muitos aqui não tinham nem nascido em 2000 ainda, né? Eu já estava trabalhando. Mas minha carreira teve um aspecto interessante, porque eu sempre me interessei muito por essa parte de computação, de programação e tal, mas na verdade a cidade de onde eu venho, ela é muito forte na parte de fabricação de calçado, né? Então nada a ver. E eu, na verdade, durante o meu segundo grau eu fiz o ensino técnico, né? Eu fiz Senai, e eu fiz fabricação de calçado no Senai, né? Então nada a ver com o que eu queria fazer, mas acabei fazendo porque eu achei que era algo que ia me dar mais oportunidade. E aí, uma vez estudando isso aí também, eu me formei e eu consegui um emprego numa fábrica de componentes para calçado. Então eu trabalhava nessa fábrica, operava uma máquina lá, né? Bem trabalho de fábrica mesmo, assim. Mas eu sempre tive muita atração, assim, por essa área. E uma oportunidade que surgiu para mim foi de fazer um curso de manutenção de computador naquela época, né? Então era um curso lá oferecido pelo Senac, eu acho. Peguei, fui lá, fiz o curso. E dentro da empresa mesmo, né? Eu trabalhava na fábrica, mas ela tinha uma parte de escritório. E eu perguntei pro pessoal do escritório se eles não estavam procurando alguém para dar suporte, consertar computador na época, né? Então, tipo, em fábrica, assim, os computadores eles estragam muito, porque ele pega muito pó e tal, né? E aí o pessoal me ofereceu então uma posição para assumir essa posição de suporte na empresa. E aí foi aí que eu entrei nessa área, né? Então, trabalhei um tempo de suporte lá, entrando debaixo de mesa, consertando placa, esse tipo de coisa. E lá dentro mesmo acabei entrando um pouco nessa parte de suporte também de usuário e de sistema, e acabei entrando nessa parte de sistemas. E aí, ao mesmo tempo, aí eu comecei minha graduação, né? Comecei a estudar ciência da computação e consegui um emprego como programador, né? Então, na época, a gente procurava emprego no jornal, né? Então, achei uma vaga no jornal, mandei meu currículo lá, eles me convidaram. E aí, eu trabalhei vários anos como desenvolvedor júnior, talvez até mais tempo do que deveria, eu fiquei, né? Fiquei meio acomodado na empresa, assim, mas eu trabalhei bastante tempo lá.
até que eventualmente surgiu a oportunidade de trabalhar na John Deere. Então mandei um currículo, fiz as entrevistas, tudo, passei nas entrevistas e aí fui trabalhar na John Deere. Na verdade, a John Deere tem um banco, então eu fui trabalhar no banco John Deere, trabalhava na área de TI desse banco. Mais ou menos, comecei também meu mestrado, fiz meu mestrado nessa época, e mais ou menos quando eu trabalhava lá no Rio Grande do Sul, eu morava lá, trabalhava lá. E aí, mais ou menos quando eu estava lá, no metade do meu mestrado, eles avisaram que a empresa estava se mudando para São Paulo, né, para Campinas. Aí eles deram a opção, né, quem quisesse podia vir, quem não quisesse podia ser demitido. Aí eu resolvi vir, e aí ficou uma lição, assim, para mim também, né, que muitas vezes se a gente quer atingir algo, assim, a gente quer crescer e ter novas oportunidades, a gente às vezes tem que se tornar maior que o nosso CEP, né? Então, às vezes a gente precisa abandonar tudo aquilo que a gente conhece e partir para o desconhecido em busca de novas oportunidades. E foi o que eu fiz. Me mudei para cá, né? Moro em Dayatuba e até hoje não me arrependi. A gente vive muito bem aqui, né? E aí chegou uma fase que também, já estava há muitos anos nessa posição e queria melhorar e tal, não sabia muito o que fazer. Aí comecei a ler um pouco assim sobre o que está sendo, o que está tendo de inovação no mundo da computação, né? E aí descobri que uma coisa que logo ia se tornar muito inovador, muito importante, era a computação em nuvem, né? Então pensei assim, não, vou pegar e vou estudar isso aí bastante. Então comprei um curso na internet, comecei a estudar, aí eles têm as certificações, né, comecei a estudar para certificações, passei, olha, acho que 2 anos, assim, estudando direto, e fiz as provas, passei nas certificações, e isso me abriu novas oportunidades, e aí, mais ou menos 2019, que eu assumi essa posição que eu estou hoje de engenheiro sênior lá no ISG, que é a área de tecnologia da empresa, né, e gosto muito. É interessante, sim, porque hoje eu tenho um trabalho que, quando eu iniciei lá no início da minha carreira, era o que eu sonhava em ter um dia, né? Hoje eu tenho, mas passou 20 anos, né? Não foi de uma hora para outra, mas bem legal. Da minha parte é isso aí. Legal, André. Obrigada, viu? Pessoal, acho que era isso que a gente tinha de apresentação, assim, a gente contou um pouquinho de cada um, da sua história, da sua formação, né? Eu acho que agora a gente abre para perguntas, assim, o que vocês gostariam de saber, e aí pode ser para qualquer um de nós, a gente fica à disposição. É muito legal as apresentações, saber da história de vocês, da carreira profissional, da parte pessoal também, né? Porque é comum os alunos, eles verem as pessoas, até os professores, e eles acham que a gente não tem outra vida que não dá aula. É engraçado, eles acham que a gente não vai em festa, que não faz outras coisas. Então é legal vocês mostrarem esse contraste, assim, né? A diferença da parte profissional e da parte pessoal, né? Que é possível coexistir, né? E vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Quer escrever? Quer abrir o áudio? Deixa eu ver aqui a sequência. Ou é só o Marcos que levantou? Ô, Marcos, pode falar, Marcos. Bem, falando da área computacional, eu particularmente estava pensando em seguir engenharia da computação. O que vocês podem me indicar que dá para eu conseguir aprimorar esse estudo, conseguir ficar mais apto? Porque eu já estou no último semestre do técnico em informática noturna, então já vou ter uma base para conseguir seguir. Eu só não entendi exatamente o que tu tá questionando aí. Então, tu tá terminando um curso técnico e tu quer ir para a faculdade fazer engenharia da computação, é isso? Exatamente, eu só tô com uma certa dúvida em questão da experiência, do mercado de trabalho, porque todo mundo tem esse pensamento.
Como adquirir a experiência, é isso aí? Isso, exatamente. Tá, legal. Eu acho que a gente está num momento assim muito difícil do mercado, né? Eu acho que para quem está se formando agora sem experiência é bem difícil, né? Eu acho que uma das coisas é não tentar ser seletivo demais, né? Então, por exemplo, eu falo pela minha experiência que eu queria trabalhar com computação, mas na verdade a oportunidade que eu tive foi de ser um operador de máquina numa fábrica, né? E foi tipo a oportunidade que eu abracei e dentro da empresa eu consegui fazer essa troca, né? Então, acho que uma sugestão é essa, assim, não tentar ser seletivo demais, né? Eu acho que botar o pé para dentro, assim, é meio caminho andado. Uma outra coisa também que eu sugiro e recomendo é o seguinte, a nossa área, ela é muito legal porque na maioria das áreas tu precisa de, sei lá, ter alguma máquina, ter alguma coisa para fazer. A gente só precisa do computador, né? E todo mundo tem computador em casa. Então não tem nada impedindo a gente de ir no YouTube, estudar, aprender uma nova tecnologia e colocar isso em prática, né? Então, por exemplo, se eu fiz um curso e aprendi algumas coisas, aprendi como fazer um sistema, eu vou fazer um sistema em casa. E aí, quando chegar no momento da entrevista, o pessoal vai perguntar assim, tu tem alguma experiência? Eu não tenho nenhuma experiência profissional, mas deixa eu mostrar para vocês o sistema que eu fiz aqui. Aí mostra o sistema bem legal, tudo funcionando. Talvez tu não tenha experiência profissional, mas tu tá mostrando que tu tem capacidade de assumir aquela posição, né? Então são essas Sim. dicas aí que eu deixo. Obrigado. Tanto que até o meu professor Diego, recomendou a gente também começar a programar e postar no GitHub, para ter um portfólio. Com certeza, isso aí ajuda muito. Isso aí substitui uma experiência que talvez tu não vai ter no início, né? Sim. E sem falar no aprendizado, né, que isso vai trazer, né? Então, por exemplo, aprender na teoria é uma coisa, quando tu for fazer um sistema, tu vai encontrar um monte de problemas que tu não viu na aula, tu vai ter que correr atrás deles e descobrir como resolve. E aí é tipo, nesse correr atrás e descobrir como resolve, que tu vai acabar aprendendo um monte de coisas que só aprenderia na prática, né? Então isso aí vale como experiência, sim. Sim, concordo. Porque, querendo ou não, ainda assim dá uma insegurança, mesmo depois que você acaba o curso, estuda, de você chegar lá e botar em prática. Eu posso compartilhar com você que quando eu fui chamada, né, para o estágio, eu também não tinha nenhuma experiência em fazer uma manutenção em uma máquina ou até mesmo garantir o link da empresa, no caso era uma entidade da Unicamp, e não é fácil, tá? Dizer para você que vai ser fácil, eu tô mentindo. Então não se apegue a esse medo, encara ele. Fica um conselho para você. Se encontrou o estágio, foi chamado, não tenha medo, seja sincero e vá em frente. Na primeira semana, mais ou menos, primeira ou segunda semana que eu estava na Unicamp, nesse estágio, o meu gestor, ele caiu, simplesmente caiu o link e ele chegou, nós temos que resolver o que está acontecendo. Então, mantenha calma, né, e tentar solucionar, se não sabe, pesquisar, procurar, né. A calma é o início, o princípio de você conseguir solucionar o problema. Certo, então o segredo E fica atento aos calma. estágios que vão oferecendo, né? Principalmente agora que a gente está tendo a oportunidade de trabalho em home office. Então, fica atento a esses estágios, que é bem importante. Certo, entendi. Muito obrigado. Imagina. O próximo eu vou chamar a Michele e depois a gente vai para o chat, a pergunta do Rafa, tá? Michele, se você quiser falar, fica à vontade. Oi, tudo bem? Queria agradecer a palestra, amei, estava aqui acompanhando. Primeira vez que eu estou assistindo, estou meio nervosa aqui para falar. Eu morei em Dublin por 2 anos. Eu voltei ao Brasil mês passado e eu sou formada em técnico de logística e eu estou procurando me recolocar no mercado. Não sei se vocês têm alguma dica, alguma... Temos algumas
Assim, aberto na Global, Michele. Dá uma olhadinha lá no site. A gente está com algumas oportunidades para a área de logística também. É na onde? Desculpa, eu não consegui escutar. Global Emprego. Ah, tá, Global, entendi. Dá uma Tá procurada bom. em algumas oportunidades. E aí, acho que você conseguiria aí se realocar. Ah, sim, tudo bem, então, obrigada. E só contribuindo um pouco também, Michele, que eu acho que isso talvez pode ser dúvida de algumas outras pessoas aí, né? Para quem está tentando tanto entrar no mercado quanto retornar, né? O primeiro passo é ter um bom currículo, né? Assim, escrever o teu currículo ali e não se preocupar em preencher ele, porque às vezes a gente vê alguns currículos que o pessoal fica tão preocupado em ter muita coisa ali, e aí escreve demais e às vezes acaba se passando. Então, escrever o que você aprendeu, talvez, nessa experiência do exterior, né? Qual que é a sua principal habilidade, a sua formação, né? Ter um currículo bem escrito, assim, sem erros de ortografia. Então, aproveita o corretor ortográfico e usa ele sem medo. Pede dica, pede para algum colega revisar para você, dar algumas dicas, né? Alguém que talvez já esteja trabalhando na área, te dar umas dicas de como você pode deixar aquele currículo mais atrativo para quem trabalha já, por exemplo, se você quer ingressar na logística ou está buscando um estágio, né? Buscar distribuir ele, porque eu acho que nesse primeiro momento quanto mais melhor. Então, sim, cadastra no site das empresas que você tem interesse em trabalhar, cadastra no LinkedIn, né? Faz o teu perfil no LinkedIn, compartilha com colegas, enfim, distribui ele, faz uma distribuição massiva. E por último, assim, tenha paciência, né? Porque às vezes vai levar um tempo mesmo, né? Eu costumo comentar com alguns colegas que às vezes estão buscando que leva pelo menos uns 3 meses até o teu currículo começar a circular aí pelas vagas, né? Até as agências começarem a chamar. Então, não desista, né? Continua mandando, continua se atualizando, se aperfeiçoando, porque mais cedo ou mais tarde a oportunidade vai surgir, né? E vocês vão ser chamados aí. O importante é você estar pronto para a hora que te chamar, né? Então, treinar, pratica. Se nunca fez entrevista, pede ajuda para alguém ensaiar uma entrevista ali com você, porque acho que na hora do vamos ver ali, né, de estar mesmo ali no processo de seleção, isso acaba ajudando bastante a tirar essa ansiedade, esse nervosismo. Então, ficam algumas dicas que acho que lá no passado, se alguém tivesse me dado, teria me ajudado, então eu compartilho também, que pode ajudar vocês. Obrigada. Por nada. O próximo, acho que pode ser aqui do chat, o Rafael perguntou, aí se uma pessoa quiser responder, se vocês têm inspirações. Várias. A minha inspiração para a indústria, por exemplo, veio do meu pai. Então, ele sempre trabalhou em chão de fábrica. Essa é uma das minhas inspirações, da base, né, que a gente fala. Então, sempre que alguém pergunta por que você escolheu bombeiro, por que você escolheu técnico de segurança, porque essa imagem do meu pai, essa influência dele, né? E ele sempre trabalhou em indústria e eu sempre quis saber sobre indústria, né? Então, eu busquei estágio numa indústria grande. Quiser comentar também, Bruno? Bom, eu acho que eu falei um pouquinho, né, da minha inspiração maior, acho que foi minha mãe. Minha mãe também sempre trabalhou em indústria, né, em várias áreas também, e eu via sempre ela o dia inteiro trabalhando, e chegava e falava do trabalho, e aquilo para mim também serviu de inspiração para eu um dia tentar ingressar numa empresa assim. Então, acho que isso muito vem da família, né, e tive também muitas inspirações falando agora ao longo da carreira, né, muitos gestores ou colegas que eu trabalhei, em que eu via referências, assim, que eu sempre olhava e falava, né, eu brinco, falo assim, quando eu crescer eu quero ser igual àquela pessoa. Então, algo que eu sempre procurei fazer é ter essas pessoas de referência, né, porque elas são as pessoas que vão ajudar a gente a correr atrás do nosso sonho, né, de buscar desafios. Acho que todo mundo aqui trouxe um pouquinho de carreira, dizendo assim, não tem almoço grátis, né? A gente tem que correr atrás. O André falou bem, muito claro, eu concordo muito com isso, assim, que
Quando a gente está ingressando e começando na carreira, né, não é hora da gente ficar escolhendo, né? O importante, assim, é começar, de qualquer lugar que seja, em qualquer função que seja, né? Porque uma vez que você está dentro, uma vez que você ingressou, você vai embora. Então, minha maior inspiração sempre foi minha mãe, e acho que também devo muitas inspirações aos colegas de trabalho e gestores que eu encontrei aí pelo caminho. Obrigada pela pergunta. A Samily levantou a mão. Samily quer perguntar? Eu quero sim. Eu queria saber como que foi a experiência de vocês no curso de engenharia de produção e qual foi a maior dificuldade? Quer começar, Tati? Eu sempre achei que eu fosse uma pessoa de humanas, né, pessoal? Então, tem gente, eu sou de humanas, sou de exatas. E aí, quando eu decidi a engenharia, né, que foi a oportunidade de eu abrir um leque na minha carreira, né? Quando eu entrei na indústria, eu entendi isso e enxerguei isso como uma oportunidade. Foi difícil, não vou falar que foi fácil. Eu estou me formando dentro do período de 5 anos, né? Até um pouquinho antes. Mas, assim, vai depender muito do seu perfil, do que você gosta. A engenharia de produção, ela tem a parte de exatas, de matemática, assim como qualquer outra engenharia. E depois ela tem matérias mais administrativas, de gestão de pessoas, gestão financeira. Então, eu gosto bastante dessa parte. Então, a minha maior dificuldade foi mesmo na parte de exatas, que era cálculos, enfim, infindáveis ali, tinha muito cálculo. E também por trabalhar e estudar, né? Essa é a parte mais difícil que a gente tem quando a gente estuda. Então, eu moro numa cidade longe, né, do trabalho, né? Eu moro em Sumaré, trabalho em Dayatuba e estudo em Campinas. Então, basicamente, vocês já imaginam como é que é a minha rotina. E isso é bem desgastante, né? Então, essa foi a parte que eu sofri mais, né? Que é o meu deslocamento. Então, tá no trabalho, no horário, tá na faculdade no horário, estudar nos finais de semana. Então, a gente tem que se doar um pouquinho para conseguir o que quer. Então, eu me doei bastante para não pegar nenhuma DP, tentar sair tudo daí dentro dos 5 anos. E eu acho que essa é a dificuldade. E a bonificação é essa experiência, esse leque que a engenharia de produção traz, tá? Porque ela tem muita gestão, né, dentro dela. Junto aí com as áreas mais técnicas, a gente tem a parte técnica, mas é bem gestão. Entendi. Eu acho que eu vou aproveitar a pergunta. Samily, se você quiser complementar, desculpa, eu ia complementar com a pergunta da Brenda, que também fala a respeito da engenharia de produção. Como que é o perfil do profissional da área? Elas estão perguntando que existem alguns alunos que têm interesse nesse curso de engenharia de produção. Então, aí, se você quiser falar sobre o perfil do profissional, como que é a faculdade, a sua experiência, até as disciplinas, você falou que não gostava de exatas. Então, qual foi a disciplina que você mais se apegou, que você falou, nossa, esse curso é legal, acho que isso ajuda a orientá-los? Sim, tem várias matérias que eu gostei bastante, principalmente as financeiras e as administrativas, né, que é a parte de gestão que eu falo, né, mas que cada semestre ela tem uma matéria particular, eu não lembro o nome de todas, mas gostei bastante de administração financeira, tinha a parte de custos operacionais. Então, quando eu estava trabalhando aqui, né, na função de segurança, eu comecei a enxergar tudo isso, né, como que a fábrica funciona. Então, essa é a melhor parte de você estudar, fazer o estágio, ou mesmo se você estiver trabalhando em uma outra área, você vai conseguir aplicar a engenharia na sua atividade. Mas não tem nada a ver, estou trabalhando no mercado. Cara, você consegue, tá? Consegue fazer uma aplicação. Eu tenho amigos da faculdade que não estão na área, mas eles estão fazendo estágio. É obrigatório fazer o estágio na faculdade para cumprir a carga horária, e eles conseguiram aplicar a engenharia de produção no ambiente de trabalho deles. Então, a produção, igual eu falei, ela é muito flexível, né, para o mercado. O perfil é uma pessoa dinâmica, igual você já percebeu que a gente mudou bastante aqui de carreira, de funções, né? Que mais?
Acho assim, que eu destaco para a engenharia de produção, e acho que isso vale para qualquer engenharia, né? Assim, tem que gostar de resolver problemas, né? Acho que a engenharia ela existe para desenvolver soluções em qualquer área que ela trabalhe. Então, dentro da engenharia de produção, né, que é um exemplo, né, na engenharia de produção raiz, a gente vai resolver problemas da produção. Assim, o que a gente pode fazer para a empresa ser mais produtiva, para o fluxo de processo correr melhor, para não ter acidente, para produzir peça com qualidade, com menor custo, né? Então, no fim do dia, não tem coisa fácil, assim, é a gente resolver o que não está funcionando bem. E eu vejo isso dos colegas, né, acho que a Vivi e o André também podem complementar isso, talvez para as outras engenharias, mas quem vai para a área de engenharia tem que gostar de resolver problema e buscar solução. Acho que esse é um perfil, assim, que ajuda muito e que é um diferencial para quem ingressa nessas áreas. E também a questão da proatividade, assim, a gente... acho que é muito importante a gente correr atrás da solução, correr atrás do problema, né, e não ficar aguardando virem os pedidos de solução, né? Então, quanto mais a gente está por dentro do que está acontecendo, está buscando, né? Acho que na primeira pergunta veio bem legal isso assim, poxa, hoje em dia tem YouTube, a gente tem um monte de ferramentas aí para aprender, então tem muita coisa que a gente aqui mesmo dentro da empresa, a gente também aprende através disso, né? Então, tá sempre buscando, né? Sempre tentando aprender algo novo, sempre tentando solucionar ou inventar uma inovação para aquilo, né? Trazer melhoria de qualquer forma, seja para resolver um problema, seja para resolver uma questão que não é tão eficiente. Eu destacaria essas duas competências, assim, que eu acho que faz um engenheiro de produção trabalhar mais feliz. É gostar de resolver problema, ser dinâmico, né, 3, então acho que a Tati destacou bem, conseguir mudar e se reinventar. E terceiro, proatividade, assim, correr atrás, não sabe, vou buscar, né, não conseguir pedir ajuda, porque os desafios aparecem todos os dias, assim, então tem que gostar de estar junto desses desafios, porque senão também acaba se frustrando um pouco. Obrigada pelas respostas e pela pergunta também, eles têm muito interesse. Depois a gente faz a pergunta da Bárbara, nesse mesmo sentido, para a engenharia de software, tá? Vamos só seguir aqui que eles levantaram a mão. Eva, quer fazer sua pergunta? Oi, eu quero, obrigada. Bom, eu tenho duas. A minha primeira pergunta, acho que ela já foi meio respondida, que era se quando vocês estavam no ensino médio, vocês gostavam de matérias exatas, matemática, física e tal. E a segunda é qual é a maior dificuldade da área de engenharia, tanto no trabalho quanto na faculdade, etc. Eu posso falar um pouco sobre a questão das exatas e da matemática. Eu acho que tem uma diferença aí entre gostar de matemática e gostar de aprender matemática. Então, eu não gostava muito quando eu estava no ensino médio. Algumas coisas eu não entendia o sentido, não entendia por que eu estava aprendendo aquilo, né? E algumas coisas, tipo assim, eu realmente não aprendi. Eu consegui passar e sem aprender. Só que o que aconteceu foi que daí eu fiz a minha graduação, né? E aí depois da graduação, então eu levei 7 anos para me formar, né? Porque eu trabalhava de dia e estudava de noite. Então, desde o meu ensino médio, fazia ali, tipo, o quê? 8, 9 anos assim, que eu tinha estudado, né? E aí, para entrar no mestrado, eu precisava fazer uma prova de matemática, que era, assim, matemática até o nível de graduação, então bastante coisa, sabe? E aí eu pensei assim, nossa, vou ter que estudar, né? Vou ter que aprender. Aí eu pensei assim, vou revisar a parte de graduação, né? Revisei, vi que não lembrava de nada. Aí pensei assim, não, vou voltar para o ensino médio, né? Aí voltei para o ensino médio, também não lembrava. Ó, tive que voltar para, tipo assim, o final do ensino fundamental ali. Tinha coisa que eu não lembrava mais como fazia, né? E aí comecei a estudar um monte por conta, assim, né? Peguei livros, comecei a estudar um monte.
E aí eu me dei conta que, tipo, era bem legal mesmo, sabe? Tipo, as coisas faziam muito sentido, assim. E aí, desde lá, eu comecei a gostar de matemática. Então, eu acho que tem uma diferença, assim, tipo, gostar de estar na aula de matemática e gostar de matemática, sabe? Acho que essa era uma parte da pergunta, né? Não qualquer outra. Ô, Eva, quer fazer a segunda? A outra era, tipo assim, qual é a maior dificuldade da área de engenharia? Tá, bom. Acho que vai variar muito por cada perfil de pessoa, né? Eu acho que uma dificuldade que todo mundo experimenta, especialmente vocês, assim, que estão entrando no mercado, né? É tu entrar num time onde tu é a pessoa que menos sabe, todo mundo sabe mais que tu, né? Então, tipo, é um pouco difícil, assim, tu te sente meio burro às vezes, na verdade, né? Mas o que acontece é que isso também tem que ser um motivador para te fazer estudar, né? Então, tipo, tu vai entrar num time, tu é o que menos sabe, né? Beleza, não precisa ficar nesse estado, né? Então, tu pode estudar, 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 e eventualmente tu pode ser a pessoa que mais sabe do time, né? Então, e aí tu vai poder ajudar pessoas que estão entrando, né? Então, esse é um ponto, assim, uma dificuldade. Eu acho que uma outra dificuldade na parte, especialmente da engenharia de software, engenharia de software tem a tendência de trazer muitas pessoas que são introvertidas, né? Então, pessoas que gostam de ficar trabalhando em silêncio e tal. Então, mas também o engenheiro de software é uma pessoa que é muito requisitada, né? Tipo, todo mundo quer falar com essa pessoa, porque deu problema no sistema, precisa de suporte, precisa de ajuda e tal, né? Então, tipo, é uma pessoa que é bastante interrompida e precisa conversar muito com muitas pessoas, né? Para quem é introvertido, isso aí às vezes é um pouco difícil também. Então, esses dois pontos aí que eu colocaria. É engraçado que nós dois, eu solicito você, né? Porque eu faço o suporte e você faz o desenvolvimento, né? Você diretamente eu ainda não cheguei até você, mas eu sempre chego ao Luciano, né? Que tá ali do seu lado, fisicamente na empresa. Então, Mas tipo, realmente. faz parte, né? Tipo, eu acho que parte da experiência do engenheiro não é só saber fazer as coisas, mas também entender que, tipo assim, o mundo não gira em torno daquilo que ele faz, né? Mas que, tipo, existe toda uma máquina que está rodando e, tipo, é parte da máquina, né? Então, tu precisa fazer, não só fazer o software, mas também, tipo, ajudar as pessoas que estão ao redor, né? Exato. Na faculdade, eu também tive a minha maior dificuldade, apesar de gostar de matemática no ensino médio, quando eu entrei na faculdade, depois de um tempo já formada, né, no colegial, eu tive muita dificuldade na faculdade, na parte de exatas, muitas. Só que a que mais me doeu foi a parte de desenvolvimento. Essa aí eu sofri muito, muito. Essa foi... Tanto que eu não queria trabalhar com software, só queria trabalhar com rede, só parte de infraestrutura. Eu não queria, eu saí da faculdade dizendo, eu não vou trabalhar com sistemas. E depois que eu fiz até cursos de certificação de Cisco, né, para trabalhar tudo na área de infraestrutura, de redes, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com software, e aí eu vi que dá para se desenvolver, né. Em desenvolver um software, tal, eu ainda não tenho essa habilidade, mas eu tenho um pouco do conhecimento e dá para seguir a vida, né? A gente consegue e tem competência para isso. Basta querer. Então, por mais que tenha dificuldade na hora que você ingressar na faculdade, é só encarar, não tenha medo. Obrigada pelas respostas. Muito legal sua pergunta, Eva. Gostei muito. A próxima pergunta agora é da Isa e depois é do Deluca. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pela apresentação de vocês, eu gostei bastante. E a minha pergunta é a seguinte: uma pessoa
Uma pessoa não, é eu, para ser sincera. Eu não me identifico muito dentro da área de programação. E no caso, para uma pessoa que não se identifica muito nessa área de programação, vocês acham que é indicado para mim fazer alguma engenharia como engenharia de software ou da computação? Porque eu sempre fico bem receosa em relação a isso. Eu não me identificava, Isabela. E eu encarei. Como eu falei, eu estava totalmente focada na parte de infraestrutura. Suporte à rede, cuidar de servidores, usuários. Hoje eu ainda cuido de usuários, né? Dou suporte aos usuários, mas totalmente voltada para a área de sistemas. Não desenvolvo. Na verdade, eu dou suporte para o sistema que o André desenvolve. Então, você sente esse desejo, né? Acho que vale a pena. Um exemplo meu é o ruim, né? Eu nunca gostei de desenvolver e a faculdade de sistemas de informação que eu iniciei tinha bastante. Quando eu sempre tive professores não tão bons e foi isso que me fez parar a faculdade. Mas se é uma coisa que você gosta, né? Eu já não era só isso que eu não gostava, mas é só uma etapa da faculdade, entendeu? Assim como eu não gostava de cálculo, eu passei na engenharia de produção porque eu gostava da engenharia de produção, do resto das matérias, eu me esforcei muito mais e eu passei. Então, assim, é só um pedacinho da faculdade, né? Algumas faculdades, vai depender muito do qual você vai seguir, né? Igual a Vivi, ela fez, passou e ela segue na área, né, de TI. Mas é isso, são escolhas, né? Então, o meu exemplo é o contrário, mas fica aí, foi a minha opção, né? Entendi. É que eu sempre fico bastante preocupada em relação a isso, porque, nossa, vai chegando o horário da aula de programação, meu olho já começa a encher de lágrima, né? Eu já fico triste. É uma vontade de sair correndo, né? Dá vontade de sair correndo. Todas as faculdades têm programação, produção também tinha. Eu tive que passar por ela. Na verdade, eu consegui eliminar, porque nesses temas eu tinha passado nessa, que era mais fácil, mas tem também. Então, assim, ela tá lá e aí vai depender muito, assim, mas eu acho que é um caminho, Isa, se você quiser cursar, eu acho que você precisa tentar. Ou faz um técnico antes de, não sei se você está fazendo de informática, que é muito bom. Alguém falou que faz o técnico de informática, eu sofri muito na faculdade de sistema de informação, porque todos os meus colegas tinham técnico em informática, eles já sabiam, igual o André falou, já sabiam tudo que estavam falando e eu estava lá perdida. Então, isso para mim foi um diferencial, assim, também, de entrar diretão numa faculdade de sistemas, tá louca, entrar lá e aí não deu certo. Ah, entendi. Eu faço técnica em informática, sim, eu tô no 2º ano agora mesmo. E acho que, mas era essa a minha dúvida em relação à área mesmo, porque sempre que falam em engenharia, eu sempre fico meio receosa, né? Porque parece uma coisa, nossa, muito grande. Eu nunca imaginei bem. Obrigada, Isa, obrigada pelas respostas. O próximo é o Deluca. Deluca. Opa, boa tarde. Obrigado pelo tempo de vocês, primeiramente. E puxando ainda no que a Isabela falou sobre áreas, vocês comentaram sobre a habilidade e que o técnico ajuda bastante. Se vocês fossem começar de novo, como muitos de nós aqui estão começando, quais habilidades vocês focariam mais no começo? Porque eu sei que, dependendo da área que você conhece ou não, já muda jargão e linguajar. E, por exemplo, se você tem um curso de inglês ou se você tem um curso de administração, já ajuda bastante para começar no mercado de trabalho ou até na área de pesquisa. Uma coisa que acho que para todas as engenharias é o inglês, porque tipo, o nosso mundo aqui, Brasil, ele é um mundo muito pequeno e muito do trabalho, muitos dos trabalhos de engenheiro aqui no Brasil, eles trabalham com outros países, ou seja, se tu não fala inglês, mesmo dentro do Brasil, teu mundo fica muito pequeno. Então, inglês assim é o que vai te colocar ou te eliminar de uma posição, né? Então, qualquer posição que exige inglês, se tu não tem inglês, tu já tá fora. Então, esse seria um ponto que eu focaria, assim. E aí, os outros eu acho que vai depender muito de qual linha que tu tá seguindo.
eu destacaria também ainda mais uma coisa, acho que, pelo menos quando eu faço entrevista de estágio, é um negócio que para a gente acaba pesando, é conhecimento no pacote Office, tá? E principalmente Excel. Eu acho que quem já está, talvez, no curso técnico já está vendo, né? Ou talvez mexe um pouco em casa, mas Excel é um negócio que a gente usa muito dentro de empresa, né? E quando a gente acha alguém que conhece não só o alimentar a planilha, o fazer fórmulas mais básicas, mas consegue trabalhar com fórmulas talvez um pouco mais aprimoradas e tal, acho que isso acaba sempre diferenciando ali no processo seletivo. Então, se eu pudesse, porque eu quando fiz estágio não tive isso também e sofri, eu apanhei porque tive que aprender na raça, então eu diria o inglês, acho que é essencial, o André pôs muito bem, e o Excel ou o pacote Office como um todo, para quem quer entrar em empresa, assim, né? Então, eu acho que isso acaba ajudando bastante. Agora, a próxima pergunta, os demais são algumas perguntas que estão no chat, tá? Para a gente dar um encaminhamento. Alanis? Oi, gente, dá para me escutar bem? Boa tarde, meu nome é Alane. A primeira, eu queria fazer duas perguntas, na verdade. A primeira é para a Tatiane, na verdade, que algo que ela me falou me chamou muita atenção, que ela falou que ela era de humanas e foi para engenharia de produção. E como que foi esse processo? Tipo, essa mudança, assim, meio radical, abre aspas. Como que eu descobri, assim, na verdade eu entrei na segurança do trabalho, que é totalmente humano, né, e aí quando eu entrei na fábrica, eu descobri os outros mundos, né, que era a parte de engenharia. E a engenharia de produção, ela é igual a Bruna comentou, ela tem a sua parte matemática, lógica, mas ela tem a gestão. Então eu me achei na produção, porque eu tinha, né, a parte lógica que eu gosto também, algumas matérias, mas tinha a parte de gestão, que era o que eu gosto muito, né, de pessoas, de resolver problemas, então por isso que eu consegui migrar para uma faculdade que ela não é 100%, né, igual uma engenharia de computação, que, né, tem bastante, né, lógica e programação, ou uma engenharia mecânica, então eu me encontrei por causa disso. E aí eu descobri que eu sou meio a meio, na verdade, né, eu gosto de um pouco de exatos, quando eu descubro que ela tem uma funcionalidade, igual o André comentou, né, quando não faz sentido para mim, eu não entendo. Se eu não tenho uma aplicação na matemática, eu não consigo aprender. Então, foi isso que aconteceu comigo. Não sei se clareou para você. Ai, não, ficou claro sim, nossa. Entendi, nossa. Eu também tenho essa dúvida às vezes, mas é isso. Eu acho que uma dúvida mais geral agora seria assim, quando vocês entraram na faculdade, vamos supor, quem tinha facilidade com matemática, você consegue aumentar? Continuou com a facilidade de matemática ou, tipo, foi, nossa, não. Foi difícil. Não vou falar, não. Eu sofri um pouquinho. Eu estudava todo final de semana. Foi na raça, tá? Foi YouTube, tudo, para passar videoaula. Mas eu passei. Não foi com esforço, mas eu passei. Entendi. Muito obrigada, viu, gente, pela palestra. Eu gostei muito também. Por responder a pergunta, Tiane. Pessoal, para aproveitar, eu vou precisar deixá-los agora 5. Na verdade, eu tenho que pegar o fretado, mas eu agradeço a participação de coração aí. Se precisarem de alguma coisa, podem me chamar. Deixei ele um pouquinho antes o LinkedIn. É só me procurar Tatiane Rei no LinkedIn, no Instagram, vou estar lá. Ou no canal da SUI, que eu respondo, ajudo vocês. Eu acho que é bem importante essa etapa que vocês estão de escolhas. E o futuro está logo aí. E eu tenho bastante orgulho só por vocês já estarem aqui. Nessa etapa de aprendizagem, então eu desejo toda a sorte para vocês aí na carreira, tá bom? Um abraço aí, até mais. Obrigada, Tatiane. Obrigada pela participação e as respostas. Contribuiu muito aí com o aprendizado e o incentivo, principalmente, do pessoal. Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Bye, bye. Tchau. Pessoal, só para a gente encerrar aqui, tem algumas perguntas no chat. Alguns alunos têm interesse em engenharia de software, vocês já falaram um pouquinho, né? Mas se vocês
puderem falar mais sobre como é um curso de engenharia de software, o que é o atrativo que vocês gostaram, e até o que não gostam, né, porque eles acham que dentro de um curso de graduação tem que gostar de tudo, né? E vocês estão trazendo essa realidade que não necessariamente. Então, se quiserem falar um pouco sobre engenharia de software. Tá bom. Eu fiz ciência da computação, na verdade, tá? É um pouco parecido. Então, a engenharia de software, a ciência da computação, elas são cursos bem técnicos, tá? Então, ele tem um pouco da parte ali de administração e tal, mas é bem pouco. Na verdade, o foco maior é bastante técnico, né? Então, tem bastante matemática, bastante programação, sistemas, hardware, envolve todo esse tipo de coisa bastante, né? De um modo geral, a ciência da computação, ela te dá a base do conhecimento que tu vai precisar durante o resto da tua vida profissional, né? Então, ela te dá essa base, ela foca mais na base do que na aplicação prática. Então, eu sei que tem alguns aí que estão fazendo o técnico, e eu realmente recomendo bastante, mesmo quem vai fazer uma ciência da computação, uma engenharia, fazer o técnico, porque o técnico ele vai dar as coisas mais do dia a dia, né? Então, por que acontece? No software, as coisas mudam muito rápido. Então, por exemplo, um sistema que a gente usa hoje, daqui a 3, 4 anos, talvez a gente não vai mais estar usando, vai ser substituído por outro sistema. Então, a ciência da computação, ela meio que te dá a base, assim, que tu vai poder aplicar para qualquer sistema, não importa se é o atual, se é o que vai surgir, mas ela não vai ser super prática, ela vai ser um pouco mais teórica. Enquanto um curso mais técnico, ele vai te dar a prática, né? Então, a combinação dos dois é bem legal, eu acho. O que mais que dá para falar aí, Viviane? Acho que você falou tudo. Não acrescentaria muito, não. Tem a parte também de web, né? A gente tem ver um pouco dessa questão de desenvolvimento de site. Não sei se você teve essa matéria, eu tive. Era legal, era bem bacana também. Então, mas é isso aí, é bastante coisas bem técnicas, assim, né? Então, tem um pouco de... Acho que a única matéria coisas, diferente que foi direito. Eu tive direito. Tive uma matéria de direito na faculdade. Eu não sei se a pessoa que perguntou assim quer saber mais alguma coisa mais específica assim sobre o curso. Bárbara, você quer saber alguma coisa? Vocês conseguem me ouvir? Porque tá Sim. tendo obra aqui, eu não sei se tá fazendo barulho. Dá para ouvir, sim. Dá para ouvir. Eu queria muito fazer engenharia de software, ciência da computação, mas para todo mundo que eu perguntei, eles me falaram que era melhor eu fazer outra engenharia e fazer curso de programação para complementar. E eu queria saber o que vocês acham disso. Então, depende do que tu quer, qual é o teu objetivo, né? Pode ser uma opção, pode não ser, tá? Tu quer trabalhar com software mesmo, software puro, faz a ciência da computação, que é melhor. Agora, por exemplo, se tu quer trabalhar de forma, por exemplo, assim, eu gostaria de fazer software para um tipo de indústria específica, né? Aí daqui a pouco vale a pena tu fazer uma outra engenharia, mas depende muito do teu objetivo. Digamos assim, se teu objetivo é trabalhar com software, fazer software, se tu fizer um técnico de software e uma engenharia de outra área, tu nunca vai conseguir chegar tão profundamente na parte do software como o cara que fez a ciência da computação ou engenharia de software, né? Então, de novo, vai muito do teu objetivo, né? Agora, se tu, por exemplo, quer combinar duas áreas, que é uma coisa que é muito bom também, né? Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em banco, então eu fazia parte de software e sofria muito na parte bancária, né, parte financeira. Então, meu objetivo nunca foi, tipo assim, minha vida toda eu quero trabalhar em banco.
Mas, por exemplo, se fosse, eu quero trabalhar com TI de banco, talvez valha a pena fazer um contábil e fazer um curso técnico de computação, uma coisa assim, né? Então, de novo, vai muito do teu objetivo. Exato. Entendi. Muito obrigada. A gente está passando um pouquinho do tempo, mas eu acho que só para porque eu achei que a pergunta do Rafael ele acabou até saindo, foi bem interessante. Falar um pouco, vou só modificar um pouco, mas falar um pouco sobre a pressão de não conseguir entrar no mercado de trabalho, que essa é uma vivência que quase todo mundo passa. Alguns saindo do terceiro ano, vão vivenciar aquele limbo, né, entre sair e entrar numa graduação ou fazer a graduação e, de repente, trabalhar e, às vezes, não trabalha na área. Então, aí, falar um pouco sobre essa pressão. Ele pergunta aqui sobre ter depressão, sobre... problemas psicológicos que eles vieram a partir de uma frustração, né, a respeito da profissão e do mercado de trabalho. Se alguém quiser falar um pouco sobre isso. Bom, pode falar, É difícil, Bruna, né? Ele fez uma pergunta elaborada. Eu acho que cada um deve ter um pouquinho da sua experiência para contribuir quando passou por isso, né? Acho que o primeiro ponto, assim, todo mundo passa por isso, né? Essa pressão, principalmente dessa entrada na vida adulta, né, que é sair do ensino médio, ingressar, escolher uma profissão, eu acho que tudo isso traz uma carga de cobrança muito grande, né? Cobrança, com a gente mesmo, cobrança às vezes da família, ver os colegas entrando e às vezes a gente olha e fala, poxa, só eu não consegui ainda, né? Então, eu acho que todo mundo passa por isso um dia na vida. Então, primeira ponto que eu falo, assim, calma, né? Tenha calma, tenha paciência, né? Porque essa cobrança, às vezes, ela acaba sendo muito mais... tirando o benefício desse processo. Então, tenha calma, tenha paciência, né? Eu comentei um pouquinho numa pergunta anterior que demora, né? Então, não adianta a gente ter essa ansiedade de acabei de sair, mês que vem quero estar num estágio, né? Isso é muito difícil. Então, às vezes a gente olha as pessoas, algum colega entrando, conseguindo estágio, conseguindo uma vaga, e olha para a gente e fala, poxa, por que eu não consegui? Mas nem sempre dá para fazer essa comparação. Então, tem que ter paciência, tem que ter calma. Eu acho que buscar se preparar é fundamental, e isso que a gente está fazendo aqui, né? Vocês estarem aqui hoje, ouvindo pessoas que já passaram por isso, né, tentando aprender um pouco com quem já passou por essa fase, isso já tá um passo na frente. Então, acho que isso ajuda muito, né? Buscar, perguntar, trocar figurinha, porque isso acaba abrindo para vocês caminhos diferentes. E tentar se preparar, né? Então, se preparar em que sentido? Tudo que eu ouvi, né, dessa conversa de hoje, o que eu levo daqui? O que eu posso trazer para o meu dia a dia, né? Eu quero me aprofundar mais, eu quero perguntar mais. Eu vi o pessoal perguntando, eu tenho mais dúvida, posso fazer contato, perguntar depois? Então, buscar isso, acho que ajuda muito, né? E eu destacaria, assim, essa questão de saúde mental, né? Acho que hoje a gente vive num período que isso é fundamental, né? Em qualquer fase da vida, em qualquer etapa que a gente está, a gente já está no mercado de trabalho, lida com isso todos os dias, porque a carga de estresse é grande, a gente, né, na engenharia a gente resolve problema, e problema traz estresse, né? Estresse é bom, mas porque ele faz a gente mover, ele faz a gente andar. O ruim é quando ele começa a paralisar a gente, porque ele já vem num nível tão grande que transborda. Então, é isso que a gente tem que cuidar, para não deixar transbordar, né? Então, buscar, sentiu que está pesado, procura alguém para conversar, né? Alguém da tua confiança, procura ajuda médica. Então, tem aí psicólogos, ou mesmo pessoas da área médica que podem ajudar. Às vezes, até na própria escola, tem ali um profissional que pode conversar com você e te ajudar a passar por esse momento de uma maneira mais suave, né? Acho que esse se eu posso deixar alguma mensagem ou alguma dica, né? Acho que eu vi ali na pergunta, vocês já viram pessoas passarem por isso? Sim, a gente vê pessoas
passando por isso todos os dias, né? Eu já passei por isso em algum momento, então acho que essa é a grande mensagem. A gente não precisa passar por isso sozinho, né? Então é importante ter alguém com quem conversar. Pode ser um amigo, pode ser alguém da família. Se não tem ninguém nesse círculo que você sinta confiança, buscar a ajuda de um profissional. Eu acho que isso é o que faz a gente não deixar o balde transbordar, né? E também buscar fazer coisas que você goste. Então, às vezes a gente está nesse período de buscar ingressar no mercado e foca naquilo e só pensa naquilo, né? E às vezes a gente também precisa ter momentos de distração e buscar um equilíbrio entre isso, né? Então, fazer um lazer, algo que a gente goste, ouvir uma música, praticar um esporte, mas depois voltar com mais energia para buscar, né, desenvolver e trabalhar nessa busca aí da primeira oportunidade, do primeiro estágio, qualquer que seja ele, né? E essa é uma lição que a gente leva para a nossa vida inteira, porque eu acho que esse é o primeiro momento, talvez, de estresse maior, né? Mas ao longo da nossa carreira a gente pode passar por isso novamente. Acho que pode acontecer amanhã ou depois de perder um emprego ou precisar mudar de região por conta de uma questão familiar e ter que sair de um emprego, às vezes, e buscar outro. Então, é legal que a gente também já se prepara para isso, né? Lá na frente a gente já sabe como é e como a gente consegue lidar com isso da melhor maneira possível. Isso. Muito obrigada pela resposta. Alguns alunos, só para encerrar, eles estão me enviando mensagem fora aqui do chat, perguntando se existe algum canal para eles fazerem perguntas mais específicas a respeito dos cursos, ou se eu peço para eles canalizarem as perguntas para mim, e aí eu encaminho para vocês. Qual que é a melhor, ou coloco tudo num e-mail, qual é a forma que a gente pode... que eles podem encontrar vocês, agora que a gente teve já um primeiro contato? Eu acho que pode centralizar, né, as perguntas em você, mas também nada impede deles buscarem a gente nas redes sociais, né? Tem o LinkedIn, o Instagram. Exato. Não tem problema. Eu posso deixar meu nome. Acho que é interessante. Isso, eu acho que a gente pode deixar os nomes aqui no chat, não sei se todo mundo conseguiu pegar lá na apresentação, né? Mas também, ou a gente manda por e-mail e você compartilha com a sala, eu acho que é bem tranquilo, e seria legal, talvez, a gente centralizar todas as perguntas e retornar para você, Fabiola, até para você poder dividir com todos os alunos, né? Talvez quem não teve a oportunidade de estar aqui hoje, quiser complementar com alguma dúvida também, fica bem à vontade. Tá ótimo, então. Então, eu vou verificar quais são os alunos que têm as dúvidas e aí eu centralizo, depois encaminho para vocês, depois eu distribuo as respostas, tá? Oi? Combinado. Então tá bom. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu achei que esse bate-papo foi muito legal, muito interessante. Espero que os alunos também tenham aproveitado aí as experiências de vida, as experiências profissionais, mostrar que muitas vezes o caminho... Achei legal que alguém falou que o caminho às vezes não é retilíneo, né? Então, às vezes uma carreira, ela não inicia num curso e ela vai seguindo aquela mesma linha. Então, podem existir ali outras áreas no meio do caminho e, de repente, você se encontra, de repente, você faz algo que você acha que não tem tanta afinidade, mas você tem afinidade por outra parte. Eu falo para eles, é importante abrir a cabeça, né, abrir a mente, muitas vezes não achar que o curso que eles vão escolher pós-ensino médio é absoluto, né? Vocês mostraram que vocês fizeram muitas vezes 2 cursos de graduação, mudaram, se reinventaram, fizeram coisas que gostaram. Eu achei muito legal a palestra. Eu achei legal a fala do André, então, sobre matemática, adorei. Foi muito o André resumiu a experiência de todo mundo, viu? Porque eu vi a hora que ele foi falando, todo mundo foi fazendo assim, porque já passou por isso também. Sim, resumiu em palavras, né? Foi muito legal, agradeço muito. É muito legal essa parceria que a gente tem feito com a SUI, possibilitado esse encontro para os alunos. Então, deixo aqui meus agradecimentos. Legal, Fabiola. Acho que a gente também, em nome da SUI, agradece a parceria, né? E a gente deixa o canal aberto para que vocês participem também. A gente, pela SUI, tem várias outras atividades que a gente abre
o público, assim, que qualquer pessoa, seja estudante ou profissional, pode participar. Então, sigam a gente lá no Instagram, a gente tem muita publicação, bastante coisa legal, material mesmo, até mesmo sobre os cursos. Então, vira e mexe, a gente posta algumas informações ali do que faz esse profissional, alguma história. Então, talvez vocês podem encontrar alguma coisa legal ali. E também nos procurar, né? A gente tem aí os contatos, então, qualquer momento, para mim, especificamente, foi um grande prazer estar aqui. Eu gosto bastante, acho que se tem alguma forma que a gente pode fazer a diferença conversando com essa turma aqui que está entrando, que está ingressando, né? E a SUI busca muito isso. Então, que foi é o um nosso prazer muito futuro, né? grande. Exato, exato. É onde a gente pode atuar mais fortemente. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção. Mesmo passando do horário, aí ficamos com bastante gente conectada. E, por favor, mantenham contato, busquem a gente. Acho que isso é muito legal fazer essa troca. Obrigado, pessoal, pela oportunidade aí. Obrigada, viu, gente? Eu gostei também de estar com vocês nessa tardezinha. Foi muito bom, foi muito prazeroso. E obrigada pela presença dos alunos também. Vou interromper a gravação aqui, tá? Legal. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais.